Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam. Nós estamos iniciando hoje o primeiro episódio da Hora do Tarô. O que é a Hora do Tarô, gente? Na verdade, a Hora do Tarô é um momento para a gente falar de tarô e, claramente, com os nossos convidados também sobre outros oráculos. Então, o que que a gente vai, qual que é a nossa pretensão? Receber amigos, bater papo, conhecer um pouco mais deles, da história deles, como é que eles chegaram aos oráculos, que tipo de oráculo, como é o seu estudo, como é a sua prática. Então, essa é a intenção da Hora do Tarô. Eu sou Luísa Papaléu, diretora de cursos e eventos aqui do Centro Cultural Esotérico, que é um departamento da Gaia Escola de Astrologia, e é um prazer recebê-los. Eu sempre falo, pode entrar, a porta está aberta e vem com a gente que com certeza vocês vão gostar bastante desse bate-papo. Por que que vocês vão gostar bastante desse bate-papo? Eu estou com um amigo queridíssimo aqui, uma pessoa que eu tenho o maior respeito e a maior admiração, que se chama Professor José Roberval de Macedo. E eu estou aproveitando esse primeiro episódio porque ele está aqui em São Paulo, ele mora em Brasília, ele está aqui em São Paulo e eu não podia deixar passar essa oportunidade de poder receber o José Roberval. José Roberval, querido, bem-vindo ao nosso primeiro episódio da Hora do Tarô, maravilhoso. Luísa, muito obrigado por sua atenção. Você também é uma amiga muito querida e obrigado pelo convite, claro, dessa jornada que nós estamos fazendo aqui no Centro Cultural Esotérico e combinando com a estreia A Hora do Tarô para falarmos sobre tarô e oráculos, que essa é uma praia que a gente entende e busca aprofundar sempre. Muito obrigado por sua atenção, pelo seu carinho de sempre. Eu que agradeço. Na verdade, a hora do tarô é como se o tarô estivesse falando. Como o tarô não tem boca, então, na verdade, eu vou ser a boca do tarô, né? Porque ele está recebendo os convidados, ele está recebendo os personagens e as pessoas que vão passar por aqui. Isso que é o mais interessante, né? Você sabe que você também é professor de tarô, também é um apaixonado por tarô, e quanto que esse estudo, né, acrescenta na vida da gente, né? Então, Roberval, eu sei que você é administrador de empresas, você é psicólogo, você é oraculista de vários oráculos, tarô, baralho cigano e etc. Mas eu queria saber de você. Quem que é você? Como é que você vive? Do que você vive? Onde você vive? O José Roberval, ele tem uma jornada, eu diria, que complementar de ciclo a ciclo. Eu comecei com esse universo esotérico, oracular, aos 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade, eu tive a minha primeira curiosidade com a cartomancia. Eu estudava e precisava encontrar um livro para fazer uma atividade da escola, e chegando numa livraria na minha pequena cidade, eu sou do lado nascido no interior da Paraíba, e eu me deparei com um livro de capa verde com o seguinte título: Como ler a sorte através das cartas do baralho. Aquilo me aguçou imediatamente a curiosidade, a intenção de conhecer mais sobre o conteúdo que estava ali no livro. E o que eu tinha que fazer, que era comprar o livro da escola do colégio, eu comprei o livro da cartomancia. Eu confesso a vocês que ainda bem, né? Porque depois eu consegui comprar o livro da escola. Mas o da cartomancia abriu o caminho, a compreensão e o entendimento para tudo que eu fui desenvolvendo depois. Eu cheguei em casa com o livro e já comecei a ler, a querer entender aquela curiosidade que, ainda naquela inocência, parece que eu não compreendia muito bem o que eu encontraria ali. Mas eu encontrei respostas, e não respostas do ponto de vista divinatórias, eu encontrei respostas da minha essência, da minha alma, da minha existência, né? Ao me deparar com um conteúdo ainda com 13 anos de idade, um conteúdo bastante rebuscado para essa faixa etária. Sim. E aí eu me lembro que a primeira coisa que, quando chegou a noite, a primeira coisa que eu falei para o meu pai e minha mãe é que, olha, eu descobri o que eu quero para a minha vida. Disse, o que é que você quer? Disse, eu quero ser cartomante. Eu comprei esse livro e ele ensina tudo sobre cartomancia. Aí meu pai olhou assim para mim e É um disse, primeiro passo, pelo menos, né? meu pai olhou para mim e disse, tudo bem,
Você pode sim seguir esse caminho, se for o seu desejo, sua vontade. Mas vamos estudar também, né, para que em uma profissão, lá na frente, você tenha a oportunidade de fazer a escolha acontecer. E assim foi acontecendo. Meus pais super me deram apoio, adoravam a minha forma de conduzir as cartas. Eu, logo que estava entendendo do conteúdo, já fui chamando algumas pessoas próximas para eu poder abrir as cartas aqueles métodos de tiragem que o livro trazia como proposta. E aquilo, para mim, era tudo, mas um tudo que ainda era só começo, só início. Sim. Eu tinha 13 anos de idade. Muito novo também. Então, na verdade, foi assim uma situação de uma curiosidade, mas que te despertou e você se identificou com o assunto, né? Que é isso que é interessante, né? De imediato. É tanto que aí eu, na curiosidade daquele processo, eu comecei a fazer pesquisa. Pesquisar onde era possível obter informações sobre esse conteúdo, né? Ainda numa roupagem naquela época, quase 40 anos atrás, uma roupagem muito mística, né? Do processo que em volta do oráculo. E eu queria perceber que tudo bem, ótimo que essa era a imagem que aparecia naqueles conteúdos que se apresentavam, mas não era só aquilo. Parecia que minha curiosidade ainda buscava algo mais. E aí, quando eu estava próximo de fazer os meus 14 anos de idade, eu consegui um contato com uma livraria que você deve conhecer demais aqui em São Paulo, Uhum. na época, a Livraria Horus. Sim, sim. E eu acho que de tanto mandar cartas ou correspondência para os ambientes, as livrarias que poderiam sugerir tarô, poderiam sugerir oráculos e livros, eu recebi um catálogo em casa e nesse catálogo tinha tarô de Marselha. Eu falei com minha irmã e minha irmã, bem em silêncio, fez o pedido, né? Naquela época por reembolso postal. Olha Isso aí, existe, gente, é. Oxe, o povo nem sabe. nem sabe o que é É, isso, nem né? sabe, tem E ideia. aí eu acho que mandaram o cheque lá no reembolso postal e a livraria mandou entregar o primeiro tarô, né? Então eu já estava chegando aos 14 anos. Então foi da cartomancia, né, do que eu estava estudando das cartas do baralho comum, eu já dei um salto para o tarô. Aí não, quando chegou o tarô, disse, não, agora peraí, a coisa vai ter que andar de uma outra forma, de um outro jeito. Aí eu fui para Recife, Campina Grande, Natal, onde existia algum movimento, alguma oficina, alguma proposta de curso relacionado a tarô e cartomancia, eu estava presente. Com todo o apoio dos meus pais, com todo o apoio da minha Maravilha. irmã. Não tinha restrição alguma. Fiz faculdade, desenvolvi excelentes projetos no meio Você chegou a ser diretor de uma distribuidora de petróleo, né? de Inclusive, uma de uma representação, representação, né? tive o cargo de crescimento, de diretoria, fui muito bem sucedido, inclusive. Eu não deixei a administração de empresa do ponto de vista do ofício por descontentamento, não. Eu tive 14, 15 anos extremamente envolvido e com projetos que eu considero ter alcançado bom êxito, tanto para a minha carreira, o meu desenvolvimento pessoal e profissional, quanto para as instituições que eu estava representando. Mas, evidentemente, tinha uma ideia do que eu quero conduzir para a minha vida. E nessa época, Luísa, eu já tinha contatos com muitos colegas, né, na maioria deles tarólogos e tarólogas, e alguns, né, me diziam, não, eu só passei a ser tarólogo ou taróloga, de fato, de profissão, quando eu me aposentei e tudo mais. E eu achava aquele caminho para eu me envolver com essa ferramenta oracular muito distante, né? Porque, de certa forma, eu sou um escorpiano, tenho uma ascendência em câncer, uma lua também em escorpião, tem uma intensidade comigo, né? Sim, E na sim. intensidade eu disse, não, eu quero isso o quanto antes. Então, aos 15 anos, eu iniciei a jornada oracular com a cartomancia e com o tarô, né, do ponto de vista de atendimento, e me especializando cada vez mais. Segui a carreira profissional em administração de empresas por 14 anos, até porque eu tenho, na origem familiar, é uma origem que envolve o urbano, do ponto de vista comércio,
e distribuição, e rural do ponto de vista de fazenda, de terra, Sim, né? sim. E essa origem, essa experiência que eu já vivia em família, né, trouxe, evidentemente, uma capacidade de encorajar o que eu queria e o que eu Que buscava, maravilha, né? que E maravilha. eu E eu estou muito confesso, encantada com essa disposição dos seus pais e de total. sua irmã, da família toda, realmente muito, muito abertos, né? Porque normalmente tem pessoas que ficam até receosos, porque você falou, não, eu quero ser tal coisa, né? Sim, E não teve nenhuma objeção, muito pelo contrário, existiu apoio, né? sim, Isso é muito legal, isso é muito interessante. sim. E meu pai, sabe o que é que ele dizia? Ele chegava assim numa clínica médica, uma clínica de fisioterapia, alguma coisa que tinham pessoas esperando o horário de ser atendido. Meu pai dizia, olhava para mim e dizia, ó, eu vejo você passando por esse processo. As pessoas agendando horário com você e você aguardando para ser atendido com você no seu sistema oracular, né? Olha, que interessante. E isso aconteceu, isso foi desenvolvendo, né? E hoje você mora em Brasília. Sim, sim. Brasília tem uma história na minha vida desde sempre, porque minha mãe, quando solteira, morou uma época em Brasília junto com minha avó, a mãe dela, e tios e tias. Depois ela volta para o Nordeste para casar com meu pai, né? Eles já namoravam e Uhum. ficaram 10 anos nesse distanciamento, mas a paixão da época falou mais alto e ela voltou. Mas a gente tinha uma relação com Brasília muito forte, muito intensa. No entanto, eu fui embora, vim para São Paulo, passei 15, 16 anos aqui em São Paulo e eu conheci a minha esposa, Suelen, e ela fazia, na época, estava em formação aqui, complementar da graduação, ela fazia residência médica. E quando conheci Suelen, eu tive a ideia de que estava ali se desenhando uma história afetiva, uma história amorosa. Suelen é natural de Brasília, ela voltou para Brasília Certo. e a gente não teve oportunidade de construir a nossa relação em São Paulo, mas eu fui para Brasília para buscá-la e em Tá vez de certo. buscá-la, Vai fiquei. perder, Sueli. Que jamais. E aí foi lindo, foi desenvolvendo essa história. Fiquei é, residente em Brasília, e onde eu também continuo É, dando porque lá você ação. tem o seu consultório, né, Sim, de atendimentos e você agora é também psicólogo, então também está iniciando, né? Eu acho que sim, iniciando, não, você já tem aí um, os seus pacientes, o sim, acompanhamento que você faz. Então, assim, é uma história muito rica, né? Porque você também foi buscar cada vez mais, ser bem, bem escorpião mesmo, né? Você vai buscar cada vez mais esse entendimento, né? Com profundidade, com riquezas, né? eu acho que na vida a gente não pode ir pelo raso, né? O raso é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que ter um caminho mais profundo, profundo do saber, do conhecimento. A vida oracular, ela exige, do ponto de vista teórico, exige estudo, exige leitura, exige pesquisa. É, Existe prática também, mas se você também não se atualizar, se você não conseguir entender qual é o momento que você está vivendo, você não consegue nem interpretar a simbologia, né? De uma forma contemporânea, né? sim, é preciso aplicar esse conhecimento. A prática é o caminho dessa aplicação, dessa construção, dessa fundamentação teórica que você forma a partir dos estudos. E essa minha preocupação, né, cada vez mais com o conhecimento e com aquilo que envolve a vida do consulente, da consulente, que vem numa expectativa muito grande quando procura um José Roberval, quando procura uma Luísa para o trabalho oracular, a gente precisa estar cada vez mais preparado para Sim, essas demandas e esse processo de orientação, né? com certeza. Eu sempre falo que a gente precisa não só estar preparado, como a gente tem que ter um entendimento cada vez mais e amadurecer cada vez mais essa simbologia, até para a gente ter possibilidades de entender realmente o que que aquela pessoa está querendo e o que que aquele oráculo ele está se referendando àquela situação que a pessoa está apresentando. Então, eu acho que assim é extremamente importante
né? Não rebuscar, mas a gente ampliar o entendimento do oráculo. Por isso que eu acho que essa questão de ser raso realmente é uma coisa muito ruim, porque senão você fica com as palavras-chave, e as palavras-chave nem sempre elas realmente vão dar a interpretação ou aquilo que é necessário para o entendimento do momento, da situação que é colocada. E realmente você estudar cada vez mais, e quanto mais você lê, melhor você fala. Então, acho que tudo isso é uma condição bastante grande. Porque, na verdade, a gente lê símbolos, né? Eu estou vendo você aí com o seu baralho cigano, né? O Petit Lenormand, né? Sim, sim. E a simbologia pura, né? É a simbologia, é a compreensão do humano através dessa interpretação dos símbolos. E essa interpretação ela precisa ter uma responsabilidade do ponto de vista teórico e prático e, evidentemente, do comprometimento, né, do profissional com aquele sistema oracular que ele está se disponibilizando. Eu acho que, assim como você, eu peguei um pouco carona com aquele advento universo do esoterismo ali no final da década de 80, início da década de 90, porque eu acho que 90. nós tivemos É. uma, Foi a época até que o Robson abriu a Gaia, que foi em 92, né? uma possibilidade. Foi em 92 que a Gaia foi fundada. Eu, na verdade, não estava tão inserida ainda no mundo, né, de astrologia, tarô e tudo mais. Mas nós estávamos ali juntos na elaboração, na construção, né, dessa escola que hoje já fazem 32 anos, né? Sim. E 32 anos com qualidade de ensino É, teórico e prático, né? Que é o que fundamenta uma estrutura, seja no campo sim, da astrologia, da numerologia, do tarô, do baralho. Então, eu fui muito atento àquele movimento da época. No final da década de 80, início da década de 90, eu já sabia, então, o que eu queria, aquele processo, não despecei as oportunidades que eu tive, né? Como já relatei, no universo dos negócios, da administração de empresa, inclusive, eu aproveitei muito bem a sim. oportunidade que era oferecida e aquelas oportunidades que eu também criava, né? E essas experiências são assim, extremamente importantes na vida da gente, porque tudo vem para complementar. Total. Nada vem para deixar, aquilo não foi bom. Não, eu aprendi, convivi. Hoje você consegue, com certeza, experiências que você teve lá na administração, usar também para a sua administração pessoal, para a sua administração no seu consultório. Eu me lembro muito, Luiz, eu lá em Natal, cidade então que eu realmente estruturei anos da minha vida, eu tinha uma correria tremenda. Eu assumia o trabalho, assumia cargos na empresa e eu tinha o meu consultório de atendimento. Então, terminava aqui o meu expediente na empresa, eu já corria para o meu consultório e eu contava com uma secretária excepcional, que era minha mãe. Então, minha mãe Ah, cuidava do meu consultório, cuidava da minha agenda, fazia tudo isso muito bem. Ela já ia à tarde, ela já ia cuidar do consultório já à tarde. Eu só chegava à noite, mas à tarde ela já estava deixando lá tudo tudo pronto pronto. para eu chegar e trabalhar. Trabalhava prazerosamente. E aí, claro que eu tive uma, uma identificação e uma percepção. O que, de fato, está trazendo sentido para a minha vida? E aí, no advento, então, desse processo todo do universo oracular, né, aquele monte de oráculos sendo apresentado, Sim. eu ávido para percebê-los, ávido para conhecê-los, muitos oráculos, não é agora a oportunidade. Mas, evidentemente, eu tive também o cuidado, né, de, nessa identificação, perceber o que mais falava comigo do processo mesmo interno da minha existência, né? Uhum. A cartomancia, né? Esses naipes aqui, né? Do Lenormand, do Petit Lenormand, eu sempre me simpatizei, fui muito simpatizante da cartomancia francesa, embora que eu tentei navegar muito cartomancia italiana, alemã, Uhum. no caso do Petit Lenormand, Sim. e a cartomancia inglesa, mas a francesa, pela simbologia, sempre me chamou muita atenção, usando a metodologia alemã. Então, eu já vinha da cartomancia tradicional e convencional, do baralho comum, e
associei com isso com o Petit Lenormand, com o baralho cigano, que inclusive no Centro Cultural Esotérico a gente tem uma cadeira. É isso que eu ia falar. Você tem duas cadeiras aqui no Centro Cultural Esotérico. Você é professor de numerologia e professor do que chamado baralho cigano, mas é o baralho de Lenormand. Sim. E já há alguns anos já que a gente já está nessa parceria maravilhosa e assim formando pessoas com elogios, com bom entendimento, com boa formação, com metodologia própria, com toda uma bagagem também de experiência que você traz e divide com os alunos, porque eu acho que tudo isso só enriquece, né? Total. Uma aula enriquece a forma também de lecionar, né? Eu acho que é bastante importante. Você falou uma coisa interessante, né? Que é a questão, há umas falas atrás, sobre essa questão do misticismo, Sim. né? Que às vezes era tudo muito misturado, Sim. né? Que as pessoas enxergavam muito desta forma, né? Principalmente o trabalho com baralho, né? Você hoje é um numerólogo, então também você tem outras, né? Outras habilidades aí de oráculos e de estudos, mas a gente sabe que quanto é forte o baralho, né? Sim. Como é que se enxerga hoje essa questão mística? Porque ainda tem, né? Sim, ainda tem até uma condição muito apelativa ainda, né? Porque eu acho que algumas pessoas aproveitam da ideia mística para vender uma outra ideia, que aí é uma ideia mais ilusória, eu acho, né? A nossa preocupação é tentar estudar, compreender o sistema oracular daquele que você deseja construir, desenvolver. Talvez a minha principal preocupação na época e que persiste hoje é estudar e incentivar os alunos e as alunas para essa formação do conhecimento, para essa construção do conhecimento. Eu costumo até dizer o seguinte: olha, eu não vou desconstruir crenças e valores de ninguém, mas eu preciso apresentar uma proposta de trabalho oracular, onde envolva uma metodologia versus uma interpretação. Eu, inclusive, nos meus muitos livros de cartomancia, de tarô e de baralho cigano, principalmente ali, ainda década 80 e 90, tem muita a ideia dos autores e das autoras com significado das cartas, né? Se eu adoto a ideia de significado das cartas, eu estou fazendo indiretamente uma apologia ao misticismo. Então eu digo, não, é interpretação. Porque na interpretação, eu, José Roberval, oraculista, seja cartomante, seja tarólogo, seja odurólogo, seja numerólogo, eu vou estar o quê? Interpretando na minha condição de conhecedor desse sistema oracular, eu vou interpretar e orientar e conduzir informações, seja informações do autoconhecimento, seja da previsibilidade buscada no entendimento do consulente ou da consulente. A partir desse processo de interpretação e de condução dessa orientação, mesmo o consulente ou a consulente buscando a ferramenta mística, ela se surpreende por algo mais. Sim. Que é algo, inclusive, dela. O oráculo busca, dentro do outro, o recurso que ele pode oferecer no processo transformador da vida. E isso é o que a gente leva para as nossas aulas, tá? Para a nossa proposta do ensino e aprendizagem, no sentido de que estejamos conectados e formatando uma ideia interpretativa do sistema oracular e da sua simbologia. Então, eu não vou discutir o que vai do místico e o que não vai do místico. Ou ela traz uma situação mística, ele traz uma situação espiritual para o oráculo. Como é que você vai fazer? Vai bater boca com outros saberes? De forma alguma. Eu vou dar as possibilidades, oferecer as possibilidades de você entrar em contato com o sistema oracular e interpretar. Na interpretação, Luísa, entra a minha história de vida e entra a história de vida do consulente ou da consulente. Porque, evidentemente, eu até costumo dizer aos meus alunos e alunas
como até com a internet, a gente hoje já tem gente do mundo inteiro, mas antigamente eu viajava para muitos lugares, recantos do Brasil diferentes, para fazer atendimento oracular. Evidentemente que em cada região do país, aquele oráculo, com a mesma estrutura simbólica, ele vai falar, eu vou interpretar. É o que eu falei, a carta não tem boca, mas a gente fala por ela de uma Por forma ela. responsável, né? Isso. Então, eu vou interpretar conforme aquele ambiente, aquela comunidade, né? Conforme aquele aspecto social que ali se mostra. Então, você percebe que o oráculo não pode ser nunca de significado. E tem que ser uma interpretação que leve você oraculista, ou cartomante, tarólogo, né? Sim. Você ser provocado. Então, eu me coloco muito na situação de estar sempre sendo provocado. Por quem? Pelo meio. O meio onde eu vou estar levando o conhecimento que eu adquiri, eu continuo formando, eu Lógico. continuo construindo, né? Eu até às vezes converso com você, uma promessa aí de sair em algum momento um livro, e porque, então, cara, Não, precisa do livro. é, Vamos tirar esse vamos tirar livro isso da gaveta. gaveta. Mas por que ainda não sai o livro da gaveta, então? Porque é preciso compreender essa dimensão interpretativa para romper com rótulos tendenciosos. Evidentemente, já evoluímos com autores maravilhosos do ponto de vista técnico-interpretativo. Mas eu também sou, bem, com 13 anos eu comecei a entrar nessa prática. Então, eu sou aguçado por um desejo de que tenhamos uma linguagem falando de oráculo para humanos. E humanos que buscam desse oráculo também ter sua identificação e compreensão. Mas interessante que você falou agora, que assim, você é provocado como oraculista pelo meio, pelas pessoas que estão ali à busca, né, de uma resposta, de um entendimento. Mas eu acho que também a nossa função como oraculistas, né, é provocar também na pessoa, porque ela tem que saber que a responsabilidade daquela situação, da melhor escolha, de uma mudança, de uma transformação, de uma ousadia, enfim, está dentro dela. Ela tem todos os instrumentos possíveis, né? Porque às vezes tem gente que acha que a resposta vem de fora. A resposta pode até te dar um encaminhamento, um caminho, mas na verdade, quem vai fazer com que a coisa mude, que tenha realmente um caminho, uma transformação, um novo momento da sua vida é a própria pessoa. Se ela não quiser fazer nada, ela não quiser mudar absolutamente nada, ela não muda nada. Quantas e quantas vezes eu acho que você também já deve ter passado por essa experiência de atender pessoas que, assim, 6 meses depois te procuram com o mesmo questionamento. Quer dizer, ela não fez nada para mudar aquilo. Sim. Né? Então, assim, ela te provoca no sentido assim, Sim. poxa, vamos ver de novo, mas você sabe que você tem esses recursos, você tem essa possibilidade, a força está com você, literalmente, como já diria, né, o Luke Skywalker, né? Sim. A força está com você. E você tem essa capacidade. Então, eu acho que é uma forma também da gente usar o oráculo também dessa forma interpretativa, mas também conduzindo da melhor forma a leitura para que a pessoa também perceba que existe ali um potencial de mudanças, de transformação, enfim, de atividades que ela pode, mas que depende muito dela, né? Por isso que no meu material de ensino, né, para os nossos alunos e alunas, eu utilizo muito o termo análise oracular. Não é análise psíquica, não. É análise oracular, ou seja, eu e o consulente ou a consulente estamos analisando os recursos postos ali nas cartas, que na realidade são os recursos dele ou dela que está chegando aqui na consulta. Né? Que fala assim, olha, É. você tem condições e tem capacidades e tem capacitação de fazer o que você deseja, o que, enfim, o que você gostaria de fazer uma mudança na sua vida, ou manter desta forma também é uma força. Você também, para manter as coisas, você também tem que ter uma coragem também, né?
fala, não, eu quero continuar desta forma, e acabou. Sim. Quer dizer, a escolha é sempre da pessoa, né? É. Então, eu acho muito interessante. Mas só um pouquinho aí desse teu baralho, do baralho cigano, o Roberval. É linda essas cartas, hein? Você sabe que eu ganhei de presente aqui nessa temporada que eu estou aqui em São Paulo. Uma É, aluna. o José Roberval ficou com a gente aqui dias e atendeu aí hoje o dia inteiro. Nós estamos aqui no final da tarde já, depois de um bom dia de trabalho. Bom, bons dias, inclusive. É. E aí, esse baralho ele traz uma proposta muito interessante, que é a metodologia que eu mais gosto, né? Do ponto de vista metodologia, é um baralho que envolve a cartomancia alemã, né? Ou seja, o sistema Petit Lenormand de jogos de tiragem, mas com interpretação dos naipes envolvendo a cartomancia francesa. Eu adoro essa mistura, tá? Porque você tem uma metodologia Lenormand, que é aquela metodologia que lembra o jogo da esperança, que é, na realidade, o principal título editado do baralho cigano, né? Que era para jogos de lazer, por exemplo, Sim, e depois transformou, chegou na condição de mancia quando ele é colocado nas mãos de oraculistas da França, principalmente da época. Leva o nome Petit Lenormand, mas não foi Petit Lenormand, a Mademoiselle Lenormand que o idealizou, tá, gente? Ele vem lá da Alemanha e ela estava na França. E o baralho, ele tem uma combinação gostosa de falar, né? Porque é cartomancia, tá? Não é a estrutura do tarô, né? Como o brasiliano aqui que a Luísa depois eu vou falar tem. dele. Isso aí É. é obra de arte, hein? É brasileiríssimo. Mas ele é uma estrutura que envolve a cartomancia com uma simbologia. E uma simbologia agradável, viu, Luísa? Porque o baralho cigano ele fala da nossa experiência urbana e da nossa experiência rural, né? Olha É, só. principalmente da França no século XVIII. Você também teve essa questão da identificação total dele, né? Total, minha formação ela é urbana e rural desde o meu nascimento e eu fui na identificação com a cartomancia, inclusive, ô, Luísa, há 35, 36 anos atrás, quando eu vi algum cartomante ou alguma cartomante utilizando o baralho comum, eles traziam a titularidade de videntes, É né? verdade. Lá no interior do Nordeste, nos sertões ali nordestinos, tinham muitos cartomantes e cartomantes que se traziam a titularidade de videntes. E hoje, analisando aquelas jogadas que eu tinha acesso que eles faziam, não era vidente. Eles tinham técnica, eles tinham tiragem, eles tinham método de tiragem, para você ter uma ideia. Eles interpretavam também. Interpretavam tudo, Olha que não é? bárbaro. E hoje, recordando algumas experiências com a cartomancia, com essas pessoas daquela época, até em alguns lugares de poucos recursos em termos de conhecimento teórico ou acadêmico, mas eles tinham, na realidade, show de metodologia. Eu uso, inclusive, hoje da cartomancia ainda, um método que eu aprendi lá nessas práticas que eu estava meio inserido e curioso. E o baralho cigano nos permite estar nesse meio, nesse envolvimento, né? O envolvimento, por exemplo, dos naipes, Sim, e a tarot também já também tem. conduz muito isso pelos arcanos Bastante menores, menores. né? E a figura, como eu disse, uma linguagem que lembra o século XVIII, né? Principalmente ali França, Alemanha, rural e urbano, né? Então nós temos um desenvolvimento ali desse processo divinatório, ou seja, da mancia, né? Mancia, que é todo o sistema oracular que se forma, né? Com a pretensão ali de uma previsibilidade, inclusive a gente lembra o oráculo, né, Luísa, como uma forma de acessar os deuses, o sagrado, o divino, o místico. Corre lá no dicionário, procura a palavra oráculo, que você já vai ver essa primeira identificação. E nós aqui, né, estamos trabalhando teoricamente na sua forma prática de ser, para mostrar que isso aqui é nosso, é humano, é de estudo, é de conhecimento. Por isso que a proposta que nós trazemos aqui para o Centro Cultural Esotérico envolve esta linguagem de Sim. preocupação para que tenhamos, de fato, um conhecimento e possamos sair profissionais do oráculo.
profissionais do baralho, profissionais do tarô, que Luiz é Com professora. certeza, eu acho que tanto você quanto eu, a gente já tem o prazer de falar que tem muita gente aí no mercado trabalhando extremamente bem e com muita seriedade, né? Com que teve boa formação e que teve a formação aqui com a gente. José Roberval, nós estamos terminando o nosso tempo. Você vê que a coisa é rápida, Oh, coisa é, ó, ligeira, mas nós vamos ainda ter oportunidade de participar de mais alguma hora do tarô, porque a hora do tarô eu vou dar vida, eu vou dar boca, eu vou dar voz para esse oráculo, para ele poder receber outros convidados, e você claramente vai ser a pessoa que eu vou chamar, e eu quero, numa próxima, falar mais sobre numerologia. Mas, de qualquer forma, aqui já fica a minha gratidão, o meu, o meu contentamento de estar, de poder conviver com você mais de perto esses dias, que a gente sempre está trocando aí figurinhas, conversando sempre, mas existe uma distância física, né? Mas aí, esses dias você aqui com a gente foi muitíssimo agradável. Agradeço muitíssimo. E falando da hora do tarô, eu quero falar para vocês que eu tenho uma coleção enorme de tarô quê? Porque há muitos anos eu estudo tarô, porque eu gosto de tarô, e quando eu vejo alguma coisa, é literalmente dar um tiro-tico. Se você não compra, você vai ficar com brotoeja, pode dar febre, pode dar alguma coisa, e eu falo, não, eu vou comprar esse tarô. Mas, iniciando, já que é o primeiro episódio da Hora do Tarô, iniciando hoje, eu quero apresentar para vocês, porque todas as vezes a gente vai apresentar um tarô. Eu quero apresentar para vocês o tarô brasiliano, tá? Que foi uma concepção minha, com ilustrações de Vitor Zalma, e foi um lançamento que nós fizemos em 2018, né? Nem imaginava ainda sobre essa questão da pandemia, nada disso. Então, nós fizemos o lançamento, foi feito o lançamento aqui na Gaia, e é vendido aqui na Livraria da Gaia, tá? Então, é um tarô que tem uma abordagem, né, de fauna, flora brasileiras, com figuras muito parecidas conosco, né? Nós brasileiros que somos um povo excepcionalmente lindos, né? Então nós temos aqui a nossa cara, literalmente, né? Porque nós temos cara de tudo, né? Tem gente loira, morena, preto, branco, cabelo melado, liso, loiro, enfim, nós somos tudo e o Brasil realmente é rico por causa disso, porque tem um povo lindo e completamente distinto do resto do mundo. Então, a gente tem que valorizar. Então, é um tarô que nós temos aqui e que também, lógico, já que a gente já está falando da coleção, é um tarô que faz parte também da minha coleção, que é um tarô brasiliano, né? E que tem aí a ideia é trazer realmente a origem, a brasilidade, né? Porque eu, como você também, eu sou mineira, você é paraibano, Paraíba de nascimento, mas potiguar de coração, coração, foi né? abraçado. E mora em Brasília e morou em São Paulo. Sim, Então, uma das coisas que eu sou é ufanista. Eu amo o Brasil. eu também. Amo o Brasil. Então, acho que nós temos isso muito em comum. Sim, E nada mais do que trazer também para o tarô a imagem do nosso povo, da nossa fauna, da nossa flora. Agradeço demais você. Bom retorno para Brasília. Vamos estar juntos, talvez até pelo Zoom, ou sim, por uma outra vez que você esteja aqui por São Paulo. Mande beijo para a Suelen, beijo para Alexandre, beijo para a Mandinha, morrendo de tá bom? saudade. E, gente, na verdade, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: falar sobre oráculos é um grande prazer, porque é um estudo. Então, na verdade, é aquilo que você tem curiosidade, é aquilo que te preenche, é aquilo que você quer entender cada vez mais. E você pode claramente entender cada vez mais. E a outra coisa que não pode deixar de ter é a prática. Estudo, conhecimento e prática. Eu acho que isso é o que realmente faz de um bom oraculista um profissional que mereça a confiança, né, e a responsabilidade, claramente, né, por você, pelo tarô e principalmente pelo seu consulente que vem buscar e confiar a você as suas histórias, sua vida, o seu momento, tá?
Muito obrigado, José Roberval, agradeço demais e até uma próxima Hora do Tarô. Essa Hora do Tarô, a intenção é ser mensal, viu, gente? Então, todo dia primeiro, a gente vai ter a Hora do Tarô no seu YouTube, para que você possa acompanhar um pouco do nosso trabalho, e eu vou convidar outros colegas e outras pessoas para a gente também conhecer sobre outros oráculos, porque eu também vou aprender aqui, aprendi tanta coisa já hoje com você. Obrigado, minha querida. Obrigado demais. Foi um prazer participar, inclusive da primeira edição. Não, tem que ser você, Tá bom demais. é pé de coelho, para dar Ô, sorte. Aí, vamos juntos. Lembrar os nossos seguidores, ô Luísa, quando a gente fala do estudo oracular, a gente também fala da profissão oracular, Sim, que recomendada e legalizada. Então, sim, todo mundo sim. que entra no universo do oráculo, ela também tem a sua aprovação dos ministérios aí do trabalho e tudo mais, Os direitos sociais garantidos. garantidos pelo exercício profissional. Muito obrigado pelo convite, pela atenção. Agradeço, meu querido, viu? Gente, Hora do Tarô vai ficando por aqui. Um excelente final de dia, final de tarde, final de noite para vocês. E dia 1º de maio, dia do trabalho, nós estamos iniciando aqui com a Hora do Tarô e todo dia 1º vocês vão ter um convidado para falar um pouquinho sobre o seu oráculo, o seu estudo e sua experiência. Tá bom? Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.